Saudações vascaínas a todos. Bruno do canal Giro Vascaíno para um vídeo exatamente saindo agora às 2 horas da tarde. Vamos falar muito sobre a questão aí do balanço financeiro que a gestão Pedrinho publicou depois de 100 dias de atraso, principalmente colocando alguns pontos para a vista do torcedor vascaíno. Hoje nós vamos falar muito sobre a questão de pessoas, de políticos que deveriam ser cobrados e não são cobrados pela torcida do Vasco. São políticos que destruíram a imagem do clube, que mostraram realmente para que veio, e hoje a Sempre Vasco com o Pedrinho, que hoje lá estão no comando, deveriam no mínimo dar essa transparência para o torcedor, pelo menos colocar as provas, mostrar essa famosa caixa preta, principalmente do que o porquê existe uma dívida do associativo de mais de 200 milhões. Isso a gente vai falar aqui dentro do nosso vídeo, conto com a participação de todos vocês para vocês deixar aquele famoso like que ajuda bastante e faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas. Pegue esse link desse vídeo, compartilhe para todos, divulguem o nosso canal principalmente porque é um canal raiz que não esconde e passa pano para absolutamente nada e principalmente está aqui para desmascarar políticos que não são vascaínos. Políticos que são vascaínos pensariam no clube, em erguer o clube aonde ele nunca deveria ter saído, que é no topo. Políticos que pensam em rebaixar o Vasco não são vascaínos e você, torcedor, tem que estar ciente disso. Vamos lá, vamos falar muito sobre essa questão aí do balanço. Para quem não passou, vou fazer apenas um pequeno resumo e vou colocar algumas questões aí colocadas principalmente em uma narrativa que foi criada que em 2020 o Vasco precisava virar SAF para ter gestão profissional. Só que essa gestão profissional nunca aconteceu e pelo visto vai demorar a acontecer. Porque lá em 2020, com a gestão Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório, eles colocaram essa impressão para o torcedor que precisava realmente virar SAF para colocar escancaradamente talvez alguns anos de fracasso do associativo. Lembrando que se hoje o Vasco tem título da Libertadores, se o Vasco hoje tem vários campeonatos brasileiros, se o Vasco hoje tem vários títulos, principalmente do campeonato regional, que é o campeonato estadual, o cariocão, como a gente gosta de dizer, é graças ao associativo e não é graças à SAF. Então foi colocado uma mídia de uma narração onde foi começado um projeto de destruição do futebol do Vasco em 2020, onde o Vasco tinha condições de permanecer na primeira divisão e isso não aconteceu, passando a imagem de um time fracassado, de um futebol fracassado, indo para a Série B. Depois ficando em 2021 e 2022 também na Série B, para passar aquela famosa imagem. E aí, em 2023, na Bacia das Almas, naquela batalha de Itu, conseguiu. De 2022 para 2023, desculpa, o cronograma sobre essa situação. Aí você vê que, sinceramente, o Vasco não conseguiu subir de 2021 e teve que ficar mais um ano na Série B para 2022. Conseguiu tal sonhado acesso graças ao nosso vovô garoto Nenê, de apenas 43 anos. Ainda conseguindo fazer muita coisa no futebol brasileiro hoje. Por exemplo, ontem fez mais um gol ajudando o Juventude a conseguir a vaga tão sonhada da Sul-Americana. Mas aí os próprios políticos que não são vascaínos começam a destruir a imagem do clube. E o torcedor, pelo fato de só querer campo e bola, não quer saber do mérito político dentro do clube, como é que o clube está saudável financeiramente ou doente financeiramente, acabam acreditando em algumas narrativas que a mídia marrom e principalmente que muitos jornalistas que hoje ingressam no YouTube colocaram para determinados torcedores, e os torcedores acreditaram porque às vezes falta informação, falta um cuidado de o torcedor querer identificar algo que ele está vendo pela primeira vez e está acreditando pela primeira vez. E aí você vê hoje um balanço, um pequeno balanço que foi decidido aí, que foi publicado depois de 100 dias de atraso,
onde que a dívida que era os 700 milhões iriam repassar para a SAF, o associativo ainda existe uma dívida mais de 200 milhões. Aonde um sócio que pertence, que é o associativo, vai ter que vender 20% para pagar essa dívida. Ou se já não existe esse acordo, o Vasco associativo ficando apenas com 10% e esses 20% sendo diluídos nessa dívida de um possível dono que nós não sabemos hoje. A EQEP, que sempre foi a controladora da 77, tem 31%. Como é que vai ficar os outros 39% que seriam da 77, mas ela jamais iria conseguir colocar os aportes porque é uma SAF, é uma dona de uma empresa quebrada. E aí eu pergunto pro torcedor, aonde que o papel do Pedrinho tá disso tudo? O papel do Pedrinho tá na hora de você fazer algo diferente do que a gestão anterior fez. Ele era assim que ele fez e tomou a atitude correta em tirar a 77 de circuito, colocando o associativo como controle do futebol, principalmente era para ter dado o argumento para o torcedor e falava, torcedor, vamos ser de uma forma diferente. Por mais que eu e meu grupo apoiou a venda da SAF em 2020, a venda para a 77 em 2020, vamos fazer um trabalho diferente. O associativo controlando esse futebol, fazendo com que o torcedor tenha alegrias no futebol mais uma vez, tendo condições de prospectar títulos. Só que não. A diferença e a realidade foi bem diferente. Hoje pode ser que o Vasco já tenha um novo comprador. Pode ser da Arábia Saudita, pode ser um sheik saudita, pode ser uma empresa brasileira, pode ser pessoas físicas. E aí? Nós não sabemos de absolutamente nada a respeito. Por quê? Porque tudo dentro do Vasco é obscuro. Então a gente vai fazer sim uma série de vídeos onde a gente vai dar a opinião baseado no que eu tô lendo sobre a questão do balanço, e todas as informações que nós vamos colocar aqui e falar é tudo baseado em informação e principalmente o que a gente está vendo do balanço. Aí que eu peço a vocês para compartilharem e principalmente deixarem o seu comentário. Até quando o Vasco vai ser simplesmente apenas um mecanismo de manobra para que esses políticos que não são vascaínos fiquem sugando todo o sangue do Clube de Regatas Vasco da Gama? Um político que não pensa no Vasco não é vascaíno, e sim um torcedor de um rival. O Vasco precisa de vascaínos e de gestão profissional, que a gente vem sempre martelando nessa tecla. O Vasco precisa hoje de gestão profissional. O Vasco precisa de pessoas que tragam dinheiro novo para dentro do clube. Principalmente porque o Vasco hoje virou uma SAF, mas tem uma dívida trilionária. Quem vai pagar essa dívida? E deixando claro que o Vasco hoje pode quebrar. O Vasco pode não existir. Sabe por quê? Porque o Vasco hoje é uma empresa. O Vasco hoje é uma SAF. Se fosse associativo, o Vasco jamais quebraria. Hoje, o Vasco é uma SAF. E está na mão da Sempre Vasco, do próprio Pedrinho, em relação a isso. E mais uma vez, roxo é amarelo, amarelo é roxo, e se juntam aos famosos Teletubbies. Pessoas que ajudaram a destruir em 2020 e simplesmente estão jogando a pá de cal dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande abraço para todos vocês. Vocês estão assistindo esse vídeo a partir das 2 horas. Conto com a presença e a participação para deixarem o seu comentário, deixarem o seu like. Se você não é novo, se inscreve no canal e principalmente compartilhe. Aqui é um torcedor de 36 anos que está na linha de frente para criticar, sim, e principalmente colocar o dedo na ferida de políticos que não pensam no Vasco. Um grande abraço para todos vocês. Tamo junto. Vejo a todos na nossa live Raiz às 18 horas aqui no canal Raiz, que não passa pano para nada. Giro Vascaíno.